que entra aí pra gente ver se tá online. Uhum. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à paz do Senhor Jesus, a mais um panorama bíblico. Oh, glória! E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, tá bom? Então acompanha a gente aí, abra a sua Bíblia. E como a gente sempre faz, a gente também vai fazer a nossa oração aqui. Eu quero aqui já seja bem-vinda a irmã Paula, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda a irmã Margarete. Seja bem-vinda. Tem mais gente aqui que entrou, não consigo localizar o nome, gente. Vanessa Viana, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre o livro de Juízes. Vamos dar um panorama bíblico sobre o livro de Juízes, tá? Então, se você pode, compartilha essa live aí. Vamos fazer uma live aqui para você entender. É um livro bem difícil. Algumas pessoas não conseguem ler de uma forma assim, acha chato essa parte da Bíblia, mas você vai entender e perceber a importância dos juízes, desse tempo, o que estava acontecendo. Então a gente vai fazer aqui, falar um pouquinho de todo o cenário, tá bom? Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Pode orar pra gente, amor? Posso, claro. Muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Vamos agradecer a Ele pelo ar que respiramos, pelo alimento na nossa mesa. Sejamos gratos. A gente às vezes esquece, né, de ser grato a Deus. Lembra muito de pedir, mas de agradecer a gente esquece, né? Então vamos agradecer a Ele. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome nesta manhã, porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é aquele que é Criador dos céus e terra, faz todas as coisas. E nós estamos aqui para te agradecer, louvar o teu nome, porque o Senhor tem proporcionado a nós a vida. Muito obrigado por isso. Te peço, meu Pai, toma o coração das pessoas que vão assistir essa live. Toma, meu Deus, a nossa vida que estamos aqui de frente para essa live. Que venha correr tudo bem, que venha correr tudo na santa paz. Que aquilo que o Senhor tem para falar aqui nessa live, meu Pai, venha ser dito de uma forma expressa, de uma forma direta, para a glória do teu santo e poderoso nome. É o que te pedimos aqui nesta manhã, no nome santo de Jesus. Glória Amém. a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Quem entrou aqui agora, irmã Lu, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda a mais um panorama bíblico. Thaísa, glória a Deus pela tua vida. Seja bem-vindo a mais um panorama bíblico. E hoje nós vamos falar aí sobre o livro de Juízes, tá bom? O livro de Juízes, se você tem sua Bíblia na mão aí, faça desse momento também o seu devocional, faça desse momento um tempo na qual você vai estar tirando para ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir. É muito importante a gente estar em comunhão, fazendo a leitura da palavra de Deus. E a gente está aqui como uma ferramenta para te ajudar a entender algumas verdades, a compreender. Tem pessoas que têm dificuldade, principalmente nesses últimos livros que a gente falou aí, Deuteronômio, Números. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Então, se você tem dificuldade, assista lá, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Como meu esposo aqui já orou, vamos então fazer aqui, recapitulando aqui rapidamente o que a gente falou um pouquinho na live anterior, e aí a gente vai dar início à sequência do livro de Juízes, tá bom? Glória a Deus, meu amigo, irmão do meu esposo praticamente, Bruno, seja bem-vindo. Meu amigão, Bruno. Tá sempre aí junto com a gente na terça-feira, nessa live aí. Tem mais gente aqui que entrou, seja bem-vindo, tá bom? Gente, se você não conseguir comentar na live, me chama no direct, tá bom? Eu preciso te seguir. Silvana. Quem entrou? Silvana, seja Silvana. bem-vinda. Olha, tô com saudade de você, hein? Gente, hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, tá bom? Quer falar logo dos livros? Não, vai você aí que eu vou fazer. Vamos lá, vai Não, lá. dos livros aqui. Dos livros, claro. Olha só, gente, nós sempre indicamos livros que nós usamos literatura para você poder estudar e que nós usamos também para poder montar, para poder elaborar. Eu gosto de falar elaborar, montar não. Para poder elaborar as nossas lives, os nossos estudos bíblicos, né? Quando a gente vai pregar, a gente tem muito convite para poder pregar.
Então, vamos continuar aqui, ó, livros históricos, tá bom? Manual Bíblico Santorini, do Israel Tiago Trota, muito bom. Tá? Fácil entendimento. Fácil entendimento, não é fininho. caro. Fininho, é um livro barato. As pessoas se preocupam muito com gasto. Eu sempre falo, comprar livro não é gasto, comprar livro é investimento. Tá? Você está aprendendo da palavra, né? Um outro aqui que eu vou indicar para vocês hoje, esse aqui é pesado, ó. Comentário Bíblico Nova Vida. Bom? Aqui, ó, Vida Nova, melhor dizendo, perdão, Vida Nova. Ok? Do J.A. Carson, de vários outros, é uma compilação de vários teólogos. Aqui, ó, olha a grossura dessa brincadeira aqui. Você tem noção, ó. É muita página, realmente é uma... Mas é da Bíblia inteira. É a Bíblia inteira, tá bom? Ele não colocou em volumes, é um volume só, com diversos estudos bíblicos. Bom também, não é tão resumido, mas ele é detalhado, tá? Então, gente, para que serve um comentário bíblico? Eu acho importante falar aqui. Tem muita gente que fala que tem dificuldade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã e ela falou assim, Karina, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade porque eu leio e não entendo. Então, assim, o comentário bíblico são teólogos, são pessoas que estudaram e ele está ali para poder te ajudar. E ali eles falam da história, do cenário, do contexto histórico. Ele ajuda você a clarear a mente para entender o contexto ali. E aí fica mais fácil de você entender o texto. Então, a gente sempre aconselha esses livros, justamente não é substituindo a Bíblia. Nada substitui a Bíblia, nada substitui a palavra de Deus, tá bom? Quero indicar também a Bíblia de Estudo, NAA, tá vendo? Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida, atualizada, muito boa também. Comentários de rodapé muito bons, a versão bem mais atualizada, tá? NAA, tá bom? Eu recomendo, compre essa Bíblia de Estudo, muito boa, ok? Agora, esse daqui você não pode deixar de comprar. Esse aqui, olha, Reconstruindo em Tempos de Crise. Se você não entende o livro de Neemias, esse aqui é do meu esposo, gente. Reconstruindo em Tempos de Crise. Na verdade, esse livro aqui é exatamente um comentário bíblico. Tem muita gente que lê o livro de Neemias e não entende. E aqui tá a história todinha de Neemias. Na verdade, ele até fala um pouquinho antes da história para chegar nesse contexto aqui. Neemias, ele foi chamado por Deus, assim como Moisés foi para libertar o povo do Egito, assim como Josué, a gente viu aqui na live passada que ele foi chamado por Deus para ser um conquistador de terras. Neemias, ele foi chamado por Deus para reconstruir os muros e as portas que estavam destruídas após o cativeiro babilônico. Então aqui o Fábio, ele explica praticamente comentário, ele é um comentarista aqui do livro de Neemias e explica toda a história. Então, além disso, ele traz aplicação para a nossa vida diária. Então, se você ainda não tem, aproveite a oportunidade, aproveita o Natal, não aproveita o 13º. Tá de brincadeira, né? Eu tenho certeza que você não vai só nos abençoar, mas também vai estar se abençoando, vai estar aprendendo mais da palavra de Deus. Aí, ó, o Bruno foi o primeiro aí a ter o livro, né? Ele é top, né? Glória a Deus. Irmão Adolfo, seja bem-vindo. Mas quem entrou aqui na live? Irmã Cristina. Cristina, seja bem-vinda. Irmã Marta, ô glória. Bom dia, minha amada. Ó, o Bruno falando aqui qual o nome? Da NAA, que vale muito a pena, da Bíblia. Ô glória, a Silvana colocou aqui que é um prazer, amém. É um prazer nós estarmos aqui com vocês. É uma graça de Deus, eu quero agradecer a todas. Irmã Sônia entrou aqui também. Seja bem-vinda, amada, que Deus te abençoe, paz de Cristo. Irmã Sônia esteve com a gente ontem, orando pela madrugada. A carinha ainda tá, gente, ó, de quem tava orando pela madrugada. Ô, glória, do monte direto pro céu, aleluia. Vamos lá, vamos começar, vamos lá. Gente, a paz do Senhor, minha amada, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, então tira esse momento agora para estudar a palavra de Deus, pega um papel, pega uma caneta, e eu quero te pedir também ajuda a gente aqui na live, comenta aí, tá bom? Compartilha com outras pessoas, mas se você quiser comentar, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente gosta dessa interação, faça perguntas se você não entendeu, tá? A gente quer aqui ser uma bênção, ser uma ferramenta de Deus para a tua vida nesse tempo, tá? Irmã Lô, obrigada pelo carinho, glória a Deus. Então vamos lá. Posso ir? Gente, vamos só recapitular aqui um pouquinho da história para quem não assistiu as lives anteriores. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes. Irmã Kelly, glória a Deus, estava na live com a gente ontem. Seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus.
Então, só para vocês lembrarem, Deuteronômio 34, a gente sabe ali que Moisés morreu. Então, depois da morte de Moisés, que foi um grande líder, eu acabei de falar aqui, ele foi responsável em libertar o povo do Egito, e agora Moisés morreu, e o povo agora ele foi colocado nas mãos de Josué. Josué agora ele se torna um novo líder, e a gente aprendeu um pouquinho sobre ele na live passada. E ele guiou o povo, tá, até a conquista da terra prometida, até a conquista de Canaã, tá bom? E a entrada desses territórios iniciou com muitas passagens. A primeira delas foi o Jordão. Eles precisavam passar um Jordão para, de fato, começar ali a conquistar as terras que Deus havia estabelecido por eles. Então, eles passaram o Jordão, e ali, nesse momento, a passagem ali do Jordão, inaugurava-se um novo período, a gente pode dizer assim, para o povo de Israel, um período decisivo. Por quê? Porque ali, nesse momento, começou a constituição da futura nação de Israel. Ali eles começaram a ganhar ali força, territórios, e ali eles se estabeleceram num local na qual Deus havia determinado. Tanto que quando você lê o livro de Josué, você vê que Deus demarca o território ali, falando, ó, de tal parte a tal parte, que é o norte, de tal parte a tal parte. Então assim, Deus delimitou o território para Josué, dizendo, olha, é aqui que você vai conquistar. E aqui eu já paro e faço uma aplicação. O problema é que tem muita gente querendo conquistar aquilo que Deus não mandou. Deus já direcionou ali Josué. Josué, você não vai conquistar a China, a Europa, o Brasil. Você vai conquistar essa demarcação, essa terra, que é a terra prometida, Canaã. Então, lá vai. Não queira conquistar aquilo que Deus não mandou você conquistar. Tem muita gente querendo ser missionário, querendo fazer a obra, querendo ir para outros países, mas Deus está falando, você não faz nem aquilo que eu mandei, você não consegue conquistar nem quem está dentro da sua casa, que dirá você querer ir para outros lugares. Então, primeiro, obedeça a ordem de Deus para a tua vida e conquiste aquilo que Deus já colocou, já mandou para você, tá bom? Irmã Láucia, a paz do Senhor, bom te ver por aqui, amada, quanto tempo, que saudade, tá bom? Que Deus abençoe a todos que entraram aqui agora. Irmã Renata também, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Bem, hoje nós estamos falando aqui sobre o livro de Juízes, eu tô só recapitulando aqui um pouquinho do livro de Josué para você, tá bom? Então, a etapa agora conhecida como período de juízes, como é classificado, período de juízes ou período dos juízes de Israel, sucedeu esse tempo após a morte de Josué. Josué agora ele é morto. Josué versículo 24, 29 fala que ele morreu. Tá? Do capítulo 24 e o capítulo 29, versículo 32, fala agora que ele morreu. Até o versículo 32. E uma característica mais evidente aqui foi a distribuição de terra. Uma das coisas que ele fez ali, antes dele morrer, foi a distribuição, a divisão de terras para as tribos, ou seja, para as 12 tribos de Israel. E a questão é que agora, nesse momento, eles tinham uma liderança. O povo estava acostumado, podemos dizer assim, com uma liderança. Teve Moisés, teve Josué, só que agora eles eram numerosos, mas eles não tinham mais uma liderança. Você já quer falar um pouquinho sobre Josué nessa parte? Porque não tem liderança? Na verdade, o que acontece, gente? Moisés prepara Josué. Josué se propõe a ser preparado por Moisés, na liderança de Moisés. Lembrando que as duas lideranças são lideranças diferentes, tá? Moisés lidera o povo para poder libertar o povo do Egito e Josué lidera o povo para poder entrar na terra prometida, né? Só que Moisés preparou Josué, só que Josué não preparou ninguém, por incrível que pareça. Um líder fenomenal, um líder fantástico, só que Josué não preparou ninguém para vir depois dele. Eu já falei isso aqui em outra live e vamos chover aqui no molhado, né? Sucesso sem sucessor acaba virando fracasso. Você está dizendo que Josué fracassou, Josué foi mal sucedido? Não, estou dizendo que ele simplesmente não preparou ninguém para um tempo posterior ao dele. E esse é o grande segredo de lideranças. Preparar pessoas, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Né? Da mesma forma que Deus recolheu Moisés e levantou Josué, quando Josué foi recolhido, não tinha ninguém para ficar no lugar dele. Tanto que logo no primeiro capítulo do livro de Juízo, o povo teve que lançar sorte para saber quem ia liderar o povo para poder continuar as batalhas ali em guerra. Então nunca se esqueçam disso, gente. Nunca se esqueçam disso. Sempre
preparem alguém, tá bom? O maior sucesso de uma liderança é fazer discípulos. Verdade. Anota aí e prega depois, tá? Verdade. Uma Renata colocou aqui, ó. Que bom, glória a Deus, que ministrou recentemente sobre Juízes 4. Eu também, amada. Vamos juntas aí. Me ajuda aí, então, tá bom? Coloca aqui, fica aqui com a gente até o final. Gente, e aí foi o que ele falou aqui. Então, na verdade, um povo sem liderança, ele também é fadado à destruição. Então, olha a importância de um papel de um líder para um povo, para uma nação, tá bom? E aí, o que acontece? Só para você entender. Naquelas circunstâncias surgiram agora alguns personagens, tá? Então, Juízes, agora o período de Juízes, assim chamado, começou a surgir agora alguns personagens que assumiram a direção, que assumiram a liderança em um determinado tempo, ocasionalmente, e eles atuaram com algumas estratégias e guiaram as ações de guerra. Então, a terra de Canaã agora, ela foi... antes da conquista de Josué e também durante o período ali, eles ainda tiveram uma certa resistência a conseguir tirar todo mundo da terra, ela foi habitada por vários povos ímpios. E entre os povos ímpios que estavam ali nessa terra, os povos vizinhos ali, um que você vai ver sempre falando na Bíblia é o povo filisteu, tá? Eles representavam ali uma ameaça, podemos dizer assim, de forma mais grave ao povo de Israel, tá bom? O irmão Machado, Fabiano Machado. Fabiano. Ô, Glória, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Falar contigo depois, Fabiano. Olha, gente, e aí o que acontece agora? Os israelitas estavam diante desse grande período. Qual? Desse grande perigo. Qual perigo, Karine? De perder as terras. De perder as terras. Por quê? No período de Josué foi um período de conquista. Eles venceram aí mais de 31 batalhas contra muitos povos, jebuseus, cananeus. Você vê ali, Josué, Deus deu para ele uma promessa, onde você colocar a planta dos seus pés, ali você vai possuir, ali você vai herdar. E acontecia exatamente assim. Se o povo tivesse em obediência a Deus, eles conquistavam a terra. Só que o período de Juízes, a gente pode classificar o período de Juízes como um período de desobediência. Eles não tinham líderes. E aí, inclusive, a gente vai até falar aqui, eles faziam aquilo que eles achavam que era para eles normal, natural, só que desagradava aos olhos do Senhor. Então, por conta disso, por conta da desobediência, eles corriam agora um sério risco, o de perder a terra que eles haviam conquistado. Então, tudo por conta das convicções dele pela desobediência. Então, o tema central mesmo do livro de Juízes é marcado por ciclos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Ciclos de fracasso, de apostasia e principalmente por conta de eles não terem um líder, tá? Quer falar sobre a introdução do livro? Vamos lá, gente. A introdução do livro é uma coisa bem resumida e simples. O livro dos Juízes foi assim chamado por conta dos vários governantes chamados juízes, tá bom? Lá em Juízes capítulo 2, versos 16 a 19, trata sobre isso, que são as figuras centrais desse livro aqui. Em geral, esses juízes eles eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores da retidão, ok? O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos do seu comportamento pecaminoso. Nesse livro, nós aprendemos que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências da sua infidelidade a ele, mas também que o Senhor está disposto a libertar seu povo tantas vezes quanto se arrependerem de seus pecados. Aleluia. O título Juízes no hebraico é Shopetim, ok? Ou Shofetim. Shofetim. E devido aos líderes levantados por Deus para que houvesse liderança em época de emergência durante o período que vai de Josué até o reinado de Saul, tá bom? O nome Juízes descreve as funções desses líderes que eram de: primeira, livrar o povo dos seus opressores na função de líder militar. Segundo, resolver disputas e defender a justiça na função de líder civil. Então esse livro narra algumas das ações de guerra nas quais aqueles heróis lideraram uma ou mais tribos de Israel. Então tinham escolhas específicas, tá bom, gente? Em situações difíceis, quando inimigos externos ameaçavam a sobrevivência do povo de Canaã, vê-se que o Senhor
lhes levantou libertador. Juízes 3, verso 9, sempre fala sobre isso. Deus sempre levantava alguém para libertar o seu povo. Embora o caráter militar desse juízo seja evidente, esse livro aqui ressalta para nós que todos eles atuaram como instrumentos de Deus, dispostos e movidos pelo seu espírito para levar a cabo uma missão especial, em um determinado momento e por um tempo limitado. Então, obviamente, ninguém era eterno ali, não, gente. Ele tinha um tempo limitado para poder julgar, libertar o povo. Depois o povo se voltava contra Deus novamente e o ciclo continuava. Vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui. Nas proezas que realizavam, sempre se revelou o poder de Deus, que apesar das frequentes atitudes reprováveis dos israelitas, nunca deixou de cuidar deles com atenção paternal e de sustentá-los para que não sucumbissem vítimas das suas inconstâncias. Essa é a introdução do livro de Juízes, só para você entender qual é o cenário. Então a gente vai abordar aqui um pouquinho sobre o autor desse livro, o propósito e a data provável, mas eu acho importante, antes de falar então do autor e do propósito, falar um pouquinho da data. Por quê? Para você entender o período que compreende esse livro de Juízes. Vai de 1375, tá, a 1075, tá? São cerca de 300 anos, tá? 300 anos. Então, a gente não está falando aí de 10 anos, de 20 anos, a gente está falando de um período de 300 anos. Então, o livro de Juízes compõe aí um período de 300 anos. E ele descreve aqui 3 guerras civis, 7 opressões de 5 inimigos, 7 guerras de libertação. Nesse período, levanta-se juízes. Quem são juízes? A gente vai falar sobre os juízes aqui. São pessoas na qual Deus levantou para uma determinada, como o Fábio colocou, para uma determinada função, ação, para libertar o povo, porque o povo estava em desobediência. E aí era necessário alguém ali se levantar como liderança, mesmo que militar, tá? Porque a gente vê que eles atuaram mais nessa parte militar, conduzindo o povo, ensinando o povo, nessa parte civil também das leis, para que o povo voltasse para Deus. E aí, tivemos aí um juiz aí que não foi bem sucedido, podemos dizer assim, que é Sansão. Você já deve ter ouvido falar nele, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho de cada um deles aqui, não vai dar tempo de falar de todos. E a intenção aqui era que Sansão ele conseguisse aí eliminar os filisteus. Ele conseguiu fazer isso em parte, porque a sua vida também não foi uma vida na qual Deus se agradava, tá? Então, alguns estudiosos aí calculam entre 410 anos, mas o tempo envolvido aí, como eu narrei, a data provável é de 300 anos até a morte de Sansão, tá bom? Então, o confronto entre os juízes provinciais justificam aí essa diferença. Como o Fábio disse aqui no início, a gente está falando de um livro que ele vai, você falou aqui, desde Josué, da morte de Josué, até o reinado de Saul, tá bom? Então, olha aí o tempo que isso acontece. Quer falar sobre a autoria? Vamos lá, o autor, o livro é anônimo, tá, gente? Esse livro de Juízes é um livro anônimo. Porém, a tradição judaica, durante muito tempo, atribui ao profeta Samuel a autoria desse livro. Ele era por quê? Porque tem alguns motivos para isso. Primeiro, Samuel era um escritor e educador. Lembrando aos irmãos que Samuel ele foi o fundador de uma escola de profetas no seu tempo. E essa escola de profetas ela foi herdada mais à frente pelo profeta Elias e também mais à frente pelo profeta Eliseu, tá bom? Só você ver 2 Reis 6, você vai ver sobre isso, sobre essas questões aí. Vamos chegar lá mais à frente. Aí. A ênfase dada à tribo de Benjamim sugere a época do rei Saul, quando Samuel ainda julgava, antes de o nome da cidade de Jebus ter sido mudado para Jerusalém. Juízes capítulo 1, verso 21, 19 e 10. Tá bom? Então, a época de autoria, de escrita desse livro aqui, tá bom? A pessoa pode não ter vivido na época, mas por conta de relatos ou de revelações do próprio Deus ter escrito, tal como aconteceu com Moisés. Moisés não viveu no tempo de Gênesis, mas ele é o escritor do tempo do livro do Gênesis, porque por revelação divina, tá bom? Tá, então só para vocês saberem, eu vi que mais algumas pessoas entraram aqui, eu quero dar boas-vindas. Quem eu ainda não falei, irmã Tereza, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, amada Leocácia, glória a Deus pela tua vida. Quem mais eu não falei aqui? Irmã Rosângela, paz do Senhor Jesus a todas. Estamos aqui falando sobre o panorama bíblico do livro de Juízes. E se você quiser nos ajudar aqui, comenta aqui, tá bom?
O irmão disse aqui que assistiu aí, coisa boa de se aprender. Glória, o irmão Fabiano colocou aqui. Então vamos lá, gente. Qual é o propósito? Vamos lá, que a gente vai Qual é a finalidade do livro de Juízes? Tem explicações ainda aí. Qual é o propósito? Mostrar que o julgamento de Deus contra a transgressão, ou seja, contra o pecado, é real. Mostrar que Deus ele vai julgar sim o pecado, a transgressão. Gente, o pecado é algo que afasta a gente de Deus. Só que ao mesmo tempo é real o perdão de Deus. Existe o perdão de Deus. Mesmo com o pecado, Deus ele sempre levantou pessoas para poder trazer o povo dele para si, para restaurar o relacionamento do povo que havia perdido. Mas só para aquelas pessoas que se arrependiam. Então, olha aí, já fica uma dica aí, tá? Então, esse é o propósito do livro. Trazer o povo para si, mas era necessário um arrependimento. E muitas das vezes, para acontecer um arrependimento na vida de muitas pessoas, a gente passa aí por um período aí probatório, um período aí de dificuldade, de tribulação, para fazer você voltar para Deus. Quer comentar? Versículo-chave agora. Versículo-chave, diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Juízes 17, verso 6, e esse versículo está repetido em Juízes 21, 25. Isso. Eu vou ler aqui, tá? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O versículo ele se repete, tá? Para vocês observarem como era o comportamento espiritual daquele povo, tá? Como não tinha liderança, cada um fazia o que queria. Dá problema, né? O local que aconteceu tudo isso, período de Juízes, vocês sabem, eles já estavam na terra prometida, então eles estavam em Canaã, tá bom? Que posteriormente essa terra vai ser chamada de Israel, tá? Principais personagens, amor. Vamos lá, Otiniel, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefité, Sansão e Dalila. Nós vamos aqui pontuar alguns que são, eu particularmente julgo assim, tá? Os mais importantes, tá bom? Os mais importantes juízes foram Débora, Gideão e Sansão. Mesmo com os erros de Sansão, eles foram os mais proeminentes, ok? Você vê muito pouco alguém falando de Otiniel. Tem outros aí, então, que você não vai ver nada, até porque a Bíblia não relata muita coisa sobre eles. Vai ver pouca gente falando sobre Abimeleque. Abimeleque foi filho de Gideão, vem depois dele. Foi uma pessoa vacilante demais, vacilou muito espiritualmente, moralmente. Jefité também tem uma história muito emblemática na Bíblia quanto da questão da filha dele, se foi dada em sacrifício, se não foi dada, porque ele ia sair para uma guerra. E por incrível que pareça, uma vilã também é muito falada na Bíblia, no livro dos Juízes, que foi uma mulher por nome Dalila, tá bom? Que foi aquela que se envolveu com Sansão, ok? Vamos lá? Bem, gente, se você quiser saber um pouquinho sobre Otiniel, na verdade eu falo sobre ele na live de Axa. Porque Axa é uma mulher que aparece aqui, ela é filha de Caleb, e Axa, ela se casa com Otiniel. Otiniel conquista uma terra, e aí eles se casam, justamente ele conquista essa terra, eles se casam, e eu explico um pouquinho essa história, tem várias aplicações lá, então se você quiser saber um pouquinho sobre essa história, sobre Axa também, tem muita gente que nunca ouviu falar esse nome está na Bíblia, tá lá no livro de Juízes, capítulo 1, a história de Axa, tá bom? E aí você vai ver aí, Axa pedindo ao seu pai fontes superiores, fontes inferiores. É muito bonita essa história, tá bom, gente? Vamos lá. Tópicos do livro de Juízes. Lembrando que, se você quiser saber um pouco mais, eu até deixei aqui o estudo, se precisar, tá aberto aqui no computador. Mas também temos live que fala de Débora, inclusive a Renata, não sei se a Renata tá assistindo aí junto com o Bruno, a Renata que fez esse estudo, tá muito top, gente, falando sobre Débora, falando sobre Cícera também, falando sobre Jael, tá bom? Então temos uma live aí falando sobre Débora, que tá lá no capítulo 4 de Juízes, tá? A história é muito importante dessa mulher que se levantou como juíza, mas também se levantou como mãe de Israel. Num período assim, você vê aí uma mulher que foi praticamente, ela se destaca no livro de Juízes, ela se levantou como mãe e profetiza nesse tempo. Então a história de Débora também é forte, temos uma live sobre ela, tá aí tanto no Instagram quanto no YouTube. E também temos uma live sobre Dalila.
Falamos também sobre Dalila, então ali eu acabo pincelando a história de Sansão. Não sei se meu esposo vai falar aqui sobre isso, tá? Vou falar sobre Débora, vou falar sobre Sansão. Glória a Deus. Vamos pra frente, vamos lá. Então vamos lá, deixa eu acelerar. Tópicos, vamos dividir aqui o livro de Juízes por tópicos para ficar mais fácil. O que são tópicos? Estudiosos, o que eles fazem? Para facilitar a compreensão, eles dividem. Você já viu aí que antes de alguns temas na sua Bíblia, tem uma letrinha assim, preta, assim, em negrito. Isso aí se chama epígrafe. Então serve ali para facilitar o estudo, a leitura, para você saber, olha, aqui começa uma nova história, aqui começa um novo cenário. Então são divisões, tá? Então o livro de Juízes aqui, ele começa primeiro com uma introdução geral ao período de Juízes, que é do capítulo 1 até o capítulo 3. E nessa introdução geral aqui, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente vê ali os israelitas se estabelecendo em Canaã. Então, no capítulo 1 você vai ver exatamente isso. Eles se estabelecendo em Canaã. Eles agora ali fixando moradia na terra de Canaã. E aí, você vê agora, do capítulo 2 até o capítulo 3, uma síntese, algo bem resumido ali, histórica desse período, tá? E aí, o segundo tópico vai do capítulo 3 ao capítulo 16, que vai falar de todos os juízes de Israel. Depois a gente vai citar aqui o nome de todos os juízes, mas só para você entender, o capítulo 3 fala exatamente do primeiro juiz, Otiniel, fala também de Sangar. Aí o capítulo 4 e capítulo 5 vai falar sobre Débora. O capítulo 6 ao capítulo 9 vai falar sobre Gideão e Abimeleque. O capítulo 10 vai falar sobre Tola e Jair. O capítulo 10 ao capítulo 12 de Juízes vai falar sobre Jefté. Do capítulo 12 ao capítulo 15 vai falar de Ibzan. É assim que se fala, amor? O capítulo 12, do versículo 8 ao 15. Ao 15 vai falar sobre Ibzan e Abdon. Esses nomes assim abençoados, que é quase um trava-língua pra gente. E por último, do capítulo 13 e capítulo 16, vai falar sobre Sansão. E aí o último tópico desse livro de Juízes vai do capítulo 17 ao capítulo 21, que vai falar sobre o sacerdote Mica e os danitas. E vai falar também sobre o levita e a sua concubina e a guerra contra os benjamitas. Então é dessa forma que está dividido aí o livro de Juízes para facilitar aí a nossa compreensão. Vai. Então vamos lá, alguns acontecimentos aí, ela colocou ali. A história dos juízes no livro se reduz a uma série de narrações secundárias e desconexas, e o tratamento literário que os protagonistas recebem é muito desigual, pois enquanto alguns poucos são dedicados vários capítulos, por exemplo, Débora, Gideão, Jefté, Sansão e Mica não foi um juiz, tá? Mica foi um sacerdote, de outros apenas, um personagem, falando de personagens aqui, né? De outros apenas se menciona o nome, acompanhado de uma brevíssima informação pessoal. Otiniel, Eude, Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. Estudiosos observam uma sequência de fatos que se repetiram, que foram seguidos de, primeiro tempo, fidelidade do povo sob a liderança de um juiz que governa ou dirige. O povo se mantém fiel a Deus e vive um período de paz e prosperidade. Então a gente já começa aqui a falar do ciclo, do que está acontecendo. Esse livro aqui de Juízes, ele mostra nesse tempo todo uma repetição. Explica essa parte aí. Explicar um ciclo rapidinho aqui, resumir a atenção. Está muito escrito ali, vou resumir aqui. O povo estava debaixo de uma servidão de Deus. O povo virava as costas para Deus para servir a outros deuses. Okay? Isso é uma tônica de Israel terrível. E o que Deus fazia? O próprio Deus levantava um inimigo. Esse inimigo era suscitado por Deus e oprimia o povo de Israel. O povo de Israel sofria. Determinado momento clamava a Deus. Deus enviava um juiz, ou uma juíza, no caso de Débora. Esse juiz libertava o povo se voltava novamente para Deus. Vivia um período grande de paz. Quando esse juiz morria, o povo voltava tudo de novo. Era um ciclo, tá? Ciclo vicioso. Então, só para vocês entenderem, esse período de 300 anos foi marcado por essa instabilidade, gente. Era exatamente isso. Então, você vê aí, teve 12 juízes, certo? 12 juízes, e aí acontecia a mesma coisa. O povo estava quase a perder a terra pela desobediência, pela apostasia, principalmente. E aí o que acontecia?
eles se voltavam para Deus, Deus ouvia, levantava um juiz e fazia exatamente tudo isso. Aí tinha um período de paz, um período de estabilidade, o juiz morria e aí eles começavam a fazer tudo que era mal novamente. Isso foi se repetindo aí durante esses 300 anos, tá? E você vai ver exatamente todas as histórias de todos os juízes contando praticamente a mesma coisa. Só para poder resumir aqui, para não falar muita coisa. Vamos para frente. Vai. E no final? No final desse período em que o país repousa, descansa, começa o ciclo novamente, né? A despeito dos esforços dos juízes de Israel, as pessoas não se voltaram para Deus de todo o coração. Todos faziam o que achavam ser o melhor para si. O resultado foi o declínio espiritual, o buraco espiritual, moral e político da nação. Nossa vida também declinará a menos que vivamos segundo as instruções que Deus tem nos dado, ok? Vamos lá. Ó, gente, eu fiz uma anotação aqui, eu vou falar agora sobre os juízes e a história de cada um, tá? Aí você fica à vontade para poder já fazer. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, que muitas das vezes você, ouvindo isso que a gente está falando e lendo também, você acha que o segredo estava ali nos juízes. Ah, porque o segredo é os juízes, porque Deus levantava juízes, o povo voltava para Deus. Só que eu aprendi aqui, estudando essa história, que o segredo não é os juízes. Não é porque Deus levantava eles ali. Não são eles. Ou seja, Deus ele vai levantar pessoas, sim, para poder fazer a gente se aproximar dele, sim. Mas o problema não está em Deus levantar alguém. O problema estava na comunhão com o povo. A comunhão entre o povo de Deus com Deus. Esse era o problema. Então a figura do juiz ali era para poder restaurar essa comunhão que havia sido perdida. Então, só para você entender, se não existe talvez uma liderança na sua casa, talvez se você sente falta de alguém assim, você pode se levantar como essa pessoa. Basta você ter comunhão com Deus. A comunhão aqui, a vitória desses juízes, não é porque eles foram fortes, é porque eles foram... Não, é porque o povo voltou para a comunhão com Deus. Então a importância é que o segredo aqui não é os juízes que Deus levanta ou pessoas que Deus levanta na nossa vida. Se eles foram fortes ou se eles foram fracos, talvez a gente ouviu na história de Sansão, mas não, são exatamente a nossa comunhão com Deus que vai fazer a diferença. É você buscar Ele que vai fazer a diferença. Fala com o povo aí, o povo tá entrando. Luciana, paz do Senhor, seja bem-vinda, glória a Deus, obrigada pelo carinho. Não sei se tem mais alguém aqui que entrou que eu ainda não falei. Se eu não falei, me perdoa. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando aqui sobre... Vi que entrou mais uma pessoa aqui, ó, Amanda e a mãe da Lorena. Glória a Deus, que Deus abençoe a vocês. Leonora. Tá bom? Leonora. Eu não tô chegando muito bem não, gente. Tem que ficar bem pertinho aqui para poder ver. Perdão. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando sobre o livro de Juízes e agora a gente vai falar sobre os 12 juízes. Gente, fala comigo. Ela tá falando que tá sem áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem tá conseguindo me ouvir, fala aí que tá, um joinha, comenta, faz alguma coisa aí, faz um sinal de fumaça aí, só pra eu poder saber se o problema tá aqui. Eu nem vi minha internet. Mas eu tô com o Wi-Fi ligado. Aqui tá ok. Vê aí, amor, se tá sem áudio aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tô nos meus bolsos aqui. Quem tá me ouvindo, diga amém. Parou aqui, pra mim travou. Meu Deus. Tá ouvindo. Pronto. A Leocácia colocou, respondeu. Glória a Deus. Então vamos lá. Pode ser o seu, amada. Você pode ter clicado em alguma coisa aí pra poder tirar o som. Eu não sei. Ah, tem um microfone ali em cima. Não sei se é isso. Eu não entendo muito dessa parte. Ó, o pessoal tá ouvindo. Glória a Deus. Então vamos voltar agora. Agora a gente vai falar um pouquinho dos juízes de Israel. Você já entendeu aí os tópicos e aí você agora vai saber que teve vários juízes nesse período aí de 300 anos e o Fábio vai falar um pouquinho de cada um deles aqui, o que eles fizeram. Não vai dar para falar de todo, até porque tem juízes aqui, como ele disse, que a Bíblia não conta a história, não conta nem informações pessoais dele, só fala que ele julgou ali no período de determinado tempo, tá bom? Mas aí você já sabe que a história é basicamente essa. O povo estava desobedecendo, houve apostasia
E aí Deus levantou um juiz, voltou para Deus, enfim, aí teve um período de paz e aí tudo de novo. É basicamente isso. Vai. Vamos lá, vai, começa aí. Ah, não vai falar não? Vai, Otiniel, Eude, Sangar, fala aí, deixa a Débora, Gideão. Ah, você não vai falar não? Vou falar sobre alguns, sobre todos não. Então vamos lá. Bora. Primeiro juiz aí, nesse período, Otiniel, também chamado de Otoniel. Você vai ver em algumas versões Otiniel ou Otoniel, tá? Então, não tô falando errado não. Ontem a gente foi pesquisar sobre pesquisamos. isso. Algumas versões mais contemporâneas falam Otoniel, tá bom? NTLH, NVT, Otoniel, tá? Enfim, ela já falou aqui que esse juiz aí, Otoniel, ele foi um conquistador, um homem que Deus levantou para poder conquistar, e ele casou com Axa, né? Com Axa. E fontes superiores, fontes inferiores, enfim, era um homem corajoso, ok? Que, de fato, não tinha medo, tá bom? Fala um pouquinho dele aí, amor. Bem, eu coloquei mais sobre Axa aqui, né? Porque foi a live que a gente fez. Mas deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui relacionada a ele para poder falar. Tem mais sobre Axa, não botei muito sobre Então, tudo sobre bem, ele, então não. vamos lá. Depois a gente tem aí Eude. Eude, ele matou a Eglon, rei de Moabe, e venceu os moabitas. Tá lá no capítulo 3, versículo 12 ao 30. O terceiro foi Sangar. Então, só para você ter noção, gente, todos eles ali, a intenção, eles eram, como a gente disse no início, eles foram levantados praticamente numa função militar, tá? Então, eles estavam ali estrategicamente liderando o povo para batalhas, para não perder a guerra, para não perder a terra que eles já haviam sido conquistadas no período de Josué. Então, eles estavam guerreando pela sua própria casa. E lembrando, gente, que muitos deles, a Bíblia, nós falamos aqui sobre isso no começo, não tem muita história deles não, entendeu? A Bíblia relata, mas não dá ênfase a muitos desses juízes como dá para outros, entendeu? A Bíblia, então, ela denota algumas histórias para uns de uma forma maior, para outros de uma forma muito menor. Às vezes só cita o nome do juiz, mas não fala o que aconteceu. Tantos anos ele julgou, só isso. Então, é muito especulativo a gente querer ficar falando algumas coisas que a gente não sabe, né? Que obviamente não tem são coisas informação. extrabíblicas, mas a gente tem que ter muito cuidado para não falar aquilo que a Bíblia não dá voz, tá? Exatamente. Talvez seja justamente porque o livro de Juízes ele foi escrito depois do período que aconteceu, tá? Não existia liderança aí, então foi escrito depois. Por isso que provavelmente foi Samuel. Então, Samuel foi o último dos juízes, vamos dizer assim. Então, por isso que não tem como ter muitas informações. Então, são relatos daquilo que ele pegou da história, tá bom? Vamos lá, vai. Eude. Sangar matou 100. Eude ali. Já falei, Eude. Falou, então. Deixa eu falar uma coisa sobre Eude aqui interessante. A Bíblia diz que Eude era canhoto, tá? Uhum. Ele tinha um punhal e ele vai até um rei, Eglon, chamado Eglon, rei de Moabe, tá? E ele tá com um punhal, esconde um punhal na roupa, do lado direito, né? Na ideia de que o direito aqui bota a esquerda aqui bota o direito aqui. E ele vai ter uma espécie de reunião com esse rei, tá bom? Com muita ousadia. E quando ele está de frente para esse rei, algumas versões deixam claro que esse rei é um pouco mais obeso. Ele pega esse punhal e crava no ventre desse rei, chamado Eglon, tá bom? Ele pega uma espada pequena, ok? Guarda o que eu vou te falar aqui, uma espada pequena, e crava, ok? Dentro do abdômen desse rei, tá? E algumas outras versões dizem que as fezes desse rei são colocadas para fora. Olha só que interessante, a sujeira é colocada para fora. Por quê? Porque aonde a espada entra, a sujeira tem que sair. Aleluia! Ok? Vou repetir isso aqui. Glória aonde a espada, e Paulo, lá em Efésios, chama a Bíblia Sagrada de espada. Tá bom? Efésios 6. Então, aonde a espada entra, não tem para onde correr. A sujeira vai ter que sair. Se a sujeira não está saindo, é porque a palavra não está entrando, tá? Meu Deus! E eu vou falar uma coisa, dói, hein? Dói, hein? Mas a sujeira sai. Vai.
Ninguém dá um glória, mas vamos lá. Glória! Eu dou, O amor, povo te tá com sono aí ajudo, na te live. ajuda. Tá chovendo, tá chovendo. Foi Gente, feito ontem, feriado, tá todo mundo em casa, não tinha nem pra onde correr, mas ontem não deu. mas não deu, a vamos gente lá. foi o dia inteiro na rua, não tinha como. Desceu, hein? Desceu, né, Bruno? Vamos lá, gente. Sangá, quem foi Sangá? Sangá matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Tá lá em Juízes 3, versículo 31. Que ela deu glória ali. Vamos lá, Débora, história linda. Convenceu Baraque que dirigisse o exército ali ao triunfo na batalha contra Cícera. E Deus ali deu nas mãos de uma mulher. Ô, glória! Cadê as mulheres aí para me ajudar? Junta aí comigo. Nas mãos de uma mulher essa guerra, tá bom? E Cícera foi destruído e todo o exército do rei Jabim também foi destruído. Vai falar? Tá em Juízes capítulo 4, capítulos 4 e 5, né? Isso. Esses inimigos aí se levantavam contra Israel, estavam se levantando contra Israel, Jabim, um rei chamado Jabim, rei de Canaã. E Débora, levantada por Deus, ela tinha uma função tripla na Bíblia, tá? Profetiza com Z, a palavra profetiza com Z. Profetiza com S é alguém que, melhor dizendo, profetiza com S. Meu Deus, me enrolei. Profetiza com Z é alguém que profetiza. O ato de profetizar. Profetiza com S é a função profética que ela tem de forma feminina. E ela era profetisa. A Bíblia fala que ela era mãe de Israel, ok? E ela foi uma juíza. Então ela tinha a função tríplice nesse tempo aqui. Um detalhe sobre isso, ela julgava debaixo de uma palmeira. A Bíblia diz que ela era mulher de um homem chamado Lapidote. E esse rei Jabim, chamado Jabim, ele queria tomar Israel, vencer Israel, né? E o exército dele era comandado por um homem chamado Cícera, tá bom? Não é porque tá a letra A no final que ele era uma mulher. Não, na nossa cultura ocidental aqui, mais no Brasil, né, obviamente, geralmente, um nome que termina com a letra A é para mulheres. Mas ali, Cícera era um homem. E Jael, por incrível que pareça, tem até um jogador de futebol chamado Jael, era uma mulher. E Jael era mulher de Éber, que era Queneu, obrigado, eu falei teu. Um Queneu. E essa mulher chamada de ser bem rápido aqui. Cícera corre, porque ela observa a luta, a guerra que está tendo, consegue correr, entra na tenda de Jael, e Jael pega uma estaca, um martelo, crava na cabeça de Cícera e mata Cícera ali dentro. Então, a profecia que Débora falou lá atrás, que ia ser uma mulher que ia matar Cícera, ia iniciar a vitória sobre o povo, foi com essa mulher por nome Jael, tá bom? Então, e uma coisa que a gente estava estudando esses dias aqui sobre isso, ontem sobre isso, é que quando Cícera entrou na tenda, pediu água. Estava cansado, né? E ao invés de Jael dar água, deu leite para ele, né? Aí você fica pensando, por que deu leite, né? Porque a água revigora, né? Você está cansado aí, o pessoal que faz atividade física, bebeu uma água, a água revigora a pessoa, mata a sede da pessoa. O leite, quando você vai dormir de noite, o que você faz? Geralmente, antigamente era muito assim, né? Toma um copinho de leite. O leite acalma os ânimos, a pessoa adormece mais rápido. Por quê? Porque o inimigo entrou na tenda. Ao invés dela alimentar o inimigo para o inimigo ficar mais forte, ela alimentou o inimigo para o inimigo ficar mais fraco. E tem gente que ao invés de dar algumas coisas para o inimigo, para enfraquecer o inimigo, está dando para o inimigo para poder fortalecer mais ele. O inimigo nunca vai ser vencido na tua casa. Vou falar. O inimigo nunca vai ser vencido na tua casa enquanto você continuar alimentando aquilo que não é para alimentar ele. Tá bom? Que ela pegou o quê? Uma estaca e um martelo. Não, antes de matar o inimigo, peraí, gente. Vou falar rasgado aqui, ele não falou rasgado, não. Vou falar rasgado. Tem muita gente se alimentando, dando comida pro inimigo, mas achar comida errada. Tem muita gente passando muito tempo aí na rede social. Tem muita gente aí passando muito tempo no Netflix. Sabe o que é isso, gente? Tá alimentando o inimigo. Tá dando, em vez de leite pro inimigo, tá dando água pro inimigo. Karine, como é que eu não alimento o inimigo? Porque, perceba, quando você lê a história lá, você vê que foi Jael que chamou Cícera para dentro da sua tenda. Ou seja, ela que chamou o inimigo para estar dentro da sua casa. Mas por que ela chamou o inimigo para estar dentro da sua casa? Você já parou para se perguntar? Porque ali ela sabia que ela teria vitória. Sabe por que o inimigo entrou? Sabe por que o inimigo foi procurar abrigo na casa dela? Porque o que aconteceu? Gente,
Baraque agora teve uma palavra de Débora. Olha, você vai levar todo o exército do povo, 10.000 homens ali para lutar contra o povo e contra o exército bélico, porque eles eram muito mais preparados do que Israel, nesse ribeiro. Tinha um ribeiro lá e eles iam para lá. Esse foi o lugar que eles deveriam ir. Só que o que acontece? Baraque, com medo, falou, não, só vou se Débora for. Aí a Débora vai e fala assim, tá bom, eu vou. Mas por conta disso, a guerra, você não vai ter a honra de vencer essa guerra. Eu vou dar nas mãos de uma mulher. Só que Jael não estava nesse cenário. Jael não sabia exatamente disso. Jael não sabia dessa palavra que Débora havia dado. E aí o que acontece? Na hora que o ribeiro encheu, por conta de Deus, Deus ali fez ali uma torrente cair ali, o ribeiro encheu, transbordou, matou todo mundo ali. Cícera fugiu. Nisso que Cícera fugiu, ele foi buscar abrigo aonde? Na casa do Queneu lá, do Éber, que é esposo de Jael, porque eles tinham uma aliança. Então, muitas das vezes, a gente vai enfrentar guerras na nossa vida, na nossa casa, não é por conta propriamente de você, mas por conta de uma aliança errada que alguém da tua família fez. Talvez tenha sido seu marido, talvez tenha sido a sua esposa, talvez tenha sido o seu filho. Então, por conta de uma aliança errada que alguém na tua casa fez, o inimigo vai lá e bate a porta da tua casa. Aí a pergunta é, o que você faria se o inimigo tiver... Gente, Cícera, ela sabia que ele podia encontrar abrigo lá na casa do amigo dele, do Queneu lá, do Éber. E aí, só que o Éber não estava em casa, quem estava era a esposa, era Jael. E Jael saiu ao encontro dele e ofereceu esse abrigo. Mas, na verdade, porque ela sabia em quem ela acreditava. Ela era temente ao Deus de Israel. E ela aproveitou a oportunidade para derrotar o inimigo. Então, escute, aproveite a oportunidade que Deus está te dando nesse dia de hoje para acabar com o inimigo da tua casa. Como o Fábio falou aqui, para de dar o que o inimigo pede. Ele pediu água. Ela falou, na minha casa quem manda não é você não. Na minha casa quem manda não é o inimigo. Quem manda é você. Então pega a autoridade hoje da tua casa. Em nome de Jesus. Não dê o que o inimigo quer. Para aí de ficar alimentando aí de tempo desperdiçado. Quando você faz tempo desperdiçado, você está alimentando o inimigo. Tá alimentando o inimigo. Então não deixa aí o inimigo dizer e dar as cartas na sua casa. Dê leite para ele, foi o que ela fez. Ela usou de uma estratégia, deu leite. O que ele fez? Tirou um cochilo. Vai. Vamos lá, gente. No capítulo 5... Não vai falar sobre essa parte da fronte? Não, agora não, já andou demais. Vamos embora. Tem que falar de como morreu ele, como matou aí. Uma estaca, gente. Ela colocou uma estaca na fronte, na fonte. Não foi fronte, não. Fronte é aqui. Botou na fonte, pegou um martelo, bateu com a estaca e cravou o martelo, atravessou, né, e cravou na terra, né? Cravou na terra. Aquele negócio que você fala debaixo da terra também é top também, porque ela pegou a estaca da terra, da tenda. Porque não dá tempo, né, gente? Tem muita coisa para falar aqui. Isso é outro dia a gente fala sobre isso. Eu só queria abordar aqui, encerrar essa parte aqui, que a Débora, no capítulo 5, ela implementa um cântico, tá, de gratidão a Deus. E no versículo 21 do capítulo 5 diz assim, o ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante a minha alma firme. A guerra é vencida no ribeiro de Quizon. Esse ribeiro de Quizon, no ribeiro estava seco. Só que a Bíblia está dizendo para a gente que o ribeiro Quizon arrastou. Aí eu te pergunto, como é que o ribeiro arrastou os inimigos? Eram 900 ou 600 ou 900 carros de ferro que esse homem tinha. Como um ribeiro vai arrastar alguém, a água do ribeiro vai arrastar alguém se não tem água? Está seco. Não tem lógica, certo? Meu Deus, isso é forte, hein? Como? De onde é que pode vir a água? Sabe de onde? Do céu, aleluia, do alto. Porque aquilo que vem do céu arrasta o inimigo para longe. Ô, glória! Aleluia! Ok? Se você obedecer à instrução de Deus, Deus vai enviar algo do céu que vai lançar teu inimigo para bem longe de você. Aleluia. Vai vencer teu inimigo. Ok? Vamos lá, vamos prosseguir para o cara. O Bruno colocou ali, oportunidades muitas das vezes são únicas. Aproveita a oportunidade, exatamente. Tem gente dispersando as oportunidades. É forte. Então vamos lá. Depois de Débora, Gideão, ele derrubou o altar de Baal. Ele também recebeu o nome de Jerubaal. E com 300 homens, gente, ele derrotou 300 homens. 300 homens. Você conhece a história? Ele derrotou aí 135 mil
midianitas. Está lá no capítulo 6. Do 6 ao 8, né? Gideão foi um homem muito proeminente no seu tempo, tá? Ele estava malhando o trigo no lagar. A história é bem conhecida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor assentou-se embaixo do cavalo que está em Ofra. Juízes capítulo 6, versos 11 e 12, né? E observou Gideão, falou para ele, varão valoroso, etc. Eu quero falar rapidinho algumas coisas que estavam acontecendo ali. A primeira é que o povo estava pecando contra Deus, correto? E os inimigos estavam oprimindo o povo de Israel, ok? Eram 3 povos, midianitas, vamos ler lá? Vamos lá, Bíblia na mão, gente. Juízes capítulo 6, ok? Pode falar. Os midianitas, verso número 3. Midianitas, amalequitas, também os povos do Oriente. Era uma coalizão de povos. Eles se reuniam para poder oprimir Israel, ok? O povo começa a fugir para o monte, tá bom? Os montes para fazer fortificações e buracos nas cavernas para poder se esconder. Agora é engraçado, né? Sabe por que o povo ia... Sabe por que esse povo aí, inimigos, oprimiam o povo? Porque o povo pecava contra Deus. Engraçado, na hora de pecar o povo fazia, mas na hora de enfrentar o inimigo corria para o monte, né? Porque tem gente que na hora de pecar, bota a cara para pecar, mas na hora da consequência quer correr para o monte, né? Pegou. E tem que... Acabou, glória. As pessoas precisam entender que se foram elas que fizeram tal ato, vão ter que sofrer as consequências de ponto final, tá bom? Segunda coisa sobre Gideão aqui, eu tenho que ser rápido, porque senão a live fica enfadonha. Mas já tá acabando já. Tá acabando já, né? Segunda coisa interessante aqui. Deus escolhe Gideão. O nome Gideão tem mais 2 nomes na Bíblia, tá bom? O nome Gideão significa batedor ou lenhador. Ele tem mais 2 nomes na Bíblia, Jerubaal, Juízes capítulo 7, verso 1, e Jerubezete, segundo Samuel capítulo 11, verso 21. Ele estava malhando o trigo sozinho no lagar, ok? E aí o anjo apareceu e falou, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gente, só que ele estava sozinho, tá? E eu posso lhe falar uma coisa, tem hora que vai ter que ser sozinho mesmo. Aleluia. Nem todo mundo à tua volta vai estar no mesmo propósito que você, vai ter que ser sozinho mesmo. Fábio, eu sou sozinha na minha casa, sou eu que sou crente, vai sozinha mesmo. Fábio, sou eu que faço um propósito, minha mulher não quer ir comigo, vai sozinho mesmo. Sou eu que vou para a igreja, vai sozinho mesmo, só não deixa de ir, só não deixa de fazer, porque talvez o pouquinho que você tem lá, nesse lagar, é o que vai ser o motivo para o anjo descer. Aleluia. Ó, o anjo descer, entre aspas, olhar você e falar assim, é você que eu escolho para libertar meu povo. Glória a Deus. Ok? Outra coisa rapidinha aqui sobre Gideão, outra coisa muito rápida sobre Gideão aqui, é que ele teve que eliminar o altar de Baal na sua própria casa. Eita, agora pegou. Porque o altar de Baal era feito pelo pai dele. Ok? Só que uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui é que ele elimina o altar de Baal e ao invés do pai dele ficar chateado com ele, quem fica chateado é o povo da localidade. Peraí, gente. Deu um nó na minha cabeça. Era para o pai dele ter ficado chateado com ele. Afinal, ele destruiu o altar que o pai dele tinha estabelecido. O altar de Baal e os postes de ídolos de Azerá. Interessante isso, né? Só que o povo, Juízes capítulo 6. Vamos lá na Bíblia, que é melhor ver na Bíblia, que é bom ver a palavra. Juízes capítulo 6, verso 30. Olha o que está escrito aqui, gente. Então os homens daquela cidade disseram a Joás. Joás era o pai de Gideão, tá? Leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Gente, Gideão destrói o altar que era do pai dele, só que quem fica chateado é o povo de fora. Quem é de dentro não fica chateado, quem é de fora fica. Então, o que Gideão faz, ok? O que Gideão faz nos revela o seguinte: alguém se converte, se volta para Deus, porque no versículo 31 o pai dele defende Gideão, dizendo assim, ó, quem ficar do lado de Baal é que vai morrer. O pai dele se converteu. Só que o povo de fora queria matar Gideão. Então guarda uma coisa para o seu coração nessa manhã aqui. As suas atitudes em destruir altares de Baal, em se voltar contra o inimigo, vai revelar 2 tipos de pessoas. Sempre alguém vai acreditar no teu chamado e vai se converter ao Deus que você serve. E sempre vai ter alguém que vai se levantar contra você. E talvez seja quem você menos espera. Tá? Terceira coisa, eu encerro nela, que lá no capítulo 7, vamos lá, senão eu vou pregar a mensagem aqui. Não sei se eu vou pregar, né?
é que Gideão está com 300 homens. Escreve aí na live, você que está me assistindo aí, 300. Bota aí, 300. Escreve aí, quero ver se você está ligado comigo aí. 300, bota aí, 300. Lembrando que tem um delay aí da internet. Tem um delay da internet aí, bota aí. Quem está me ouvindo aí, bota 300. 300! E sabe qual o detalhe disso? Eu vou aqui falando. É que tinham 32 mil, tá bom? 32 mil, ok? Diminuiu para 22 mil, a Kelly já escreveu aí, 300. Tinha 32 mil, que pessoas? 32 mil, pessoas, né, cara? Foram escaladas para poder guerrear contra os midianitas. Eles eram 135 mil, os midianitas. Foram diversas peneiras. Boa, o povo aí tá ligado comigo. Glória. Eu não ligo pra quantidade de gente, não, irmão. O Bruno sabe disso aí. Eu prego para um, como prego para 500. Agora, domingo passado, a igreja cheia. Teve outro dia que a gente pregou para 5 pessoas. Não importa. O que importa é a gente pregar a palavra de Deus aqui. Ok? Deus, ele dá diversas estratégias para Gideão e diminui o povo para 300. Ok? Porque a multidão engana muito. A multidão engana. Não se iluda com muita gente perto de você. Ok? Muita gente foi tirada, foi voltando para casa e só ficou 300, ok? Então, não chore por quem foi, celebra quem ficou contigo. Aleluia. Tem muita gente chorando por quem já foi, não chore por isso. Deus está dizendo aqui nessa manhã, nem falo isso. Deus está dizendo nessa manhã aqui, celebre quem ficou contigo no meio da tua guerra. São essas pessoas no teu tempo de crise que vão te ajudar a vencer os inimigos. Vai, Karine, vamos lá, senão eu vou pregar a mensagem. Se vocês forem parar para analisar, eram 300 pessoas contra 135 mil. Não tem lógica. Mas Deus trabalha fora da lógica. É improvável. A gente olha assim, e Deus está falando com alguém aqui, talvez você acha que não vai conseguir, porque as pessoas que prometeram ajuda para você não estão te ajudando, não estão te ajudando, te apoiando, e aí você fala, mas Senhor, só tem 300, e Deus está falando para alguém aqui, é com os 300 que você vai vencer, porque você não depende dos outros, você depende daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, é com o improvável. Outra coisa, eles se acamparam numa fonte, perto de uma fonte chamada Harod, para beber água. Você conhece a história disso aí, E essa questão, Deus falou para Gideão, apregou que os covardes e medrosos voltem. Voltou 10 mil, tá bom? Sobrou um monte de gente. Agora nós vamos. Deus falou, não, manda todo mundo beber água. Observa o comportamento deles. Ok? Quem pegar água conchinha na mão e ficar na atenção, separa. Quem colocar a cara na água, separa para o outro lado e manda voltar. Ficou quantos? Ficaram quantos? 300. Porque aquilo que a boca não revela, as atitudes mostram. Meu Deus! Então, vão ficar 300. E esses 300 que você vai vencer. Para de ficar choramingando por quem já foi embora, gente. Glória a Deus. Tá bom? É maturidade. Tenha mais maturidade. Fulano foi embora, me abandonou. Não, te abandonou não. Foi Deus que te arrancou de perto de você. Porque se vencesse, eles iam dizer que foram eles, não foi Deus na tua vida. Teve muita gente que Deus arrancou de perto de mim, eu falo mesmo, vai ficar lá gravado aí. Teve muita gente que Deus arrancou perto de mim. E Deus falava muito claramente, Deus usava a pessoa falando, sabe por que fulano saiu de perto de você? Sabe por que eu te tirei, Deus tirou você de certos lugares? Porque essas pessoas no final diziam assim, só tá lá porque eu ajudei. Infelizmente, né? Gente, vamos lá. Vamos seguir. Glória! Fernanda, paz do Senhor Jesus. Bom te ver aqui, amada. Já chegou bem, né? Meu Deus, graça e paz. Isso, tá? Essa história que a gente acabou de falar aqui, Gideão, de forma bem resumida, não tem como a gente abordar aqui o livro inteiro, gente, a história inteira, os pormenores, mas que você venha receber com muito carinho, com muito amor que a gente preparou pra vocês, tá bom? Tá lá no capítulo 6 até o capítulo 8. Aí a gente vê aí que teve um juiz chamado Tola, que julgou durante 23 anos, não tem muita coisa sobre ele, tá lá no capítulo 10, apenas versículo 1 e 2. Jair, o próximo juiz, julgou aí, lembrando que Gideão foi o 5º juiz, a gente agora falou sobre Tola, Jair julgou agora durante 22 anos, também está escrito no capítulo 10, também apenas 3 versículos sobre ele, do 3 ao 5. Jefté, vai falar sobre Jefté? Jefté, ele expulsou de sua casa por seus meios-irmãos, e foi expulso, né, da sua casa pelos seus meio-irmãos, e logo ele foi nomeado juiz de Israel. Ele venceu ali contra os amonitas, e ele cumpriu a promessa de Deus, a promessa de oferecer a sua filha ao Senhor. A história dele a gente vê lá no livro de Juízes, capítulo 11 e capítulo
12. A história dele é muito complexa. Existe até hoje uma divergência teológica. Já cheguei na pedalada. Se a filha dele, porque ele fez um voto com Deus, se ele vencesse o inimigo, aquilo, ok, que ele encontrasse quando voltasse dessa batalha, ele daria Brava essa a história. Deus. Hoje, muita gente ainda discute de fato se a filha dele foi sacrificada ou não, se ele deu por sacrifício a filha ou não, até porque Deus não aceita sacrifícios humanos, né? Ou se foi simplesmente um voto aonde ele daria uma filha dele que era uma donzela, tanto que a filha dele foi chorar sua virgindade para alguém, enfim. Como se fosse separada como virgem, né? Entendeu? É uma história bem, bem complexa. Existem muitas divergências, não vou entrar no mérito aqui, tá bom? Eu não acredito que Deus ele receba sacrifícios humanos. Deus não recebe, Deus não recebe sacrifícios humanos. A Bíblia é muito clara em Deuteronômio quando Deus fala sobre isso. Só que quando ele fez o voto, ele foi lá e cumpriu o voto, né? E não significa que ele fez que Deus recebeu, tá? Tome cuidado com isso, tá bom? Tá bom? Nem tudo aquilo que Deus permite, ele concorda. Guarda essa frase aqui. Nem tudo aquilo que Deus... fulano está todo errado, mas está prosperando. Quem falou que Deus está aplaudindo? Quem falou que Deus está aplaudindo isso? Não quer dizer que Deus está aplaudindo, não. A pessoa pode fazer por si própria lá e Deus está lá de braço cruzado. Entre aspas, né? Claro, uma linguagem que eu estou usando de antropomorfia, são características do ser humano, para poder se aproximar de Deus. A verdade é que aqui fala de voto precipitado, tá? Então, acho que a mensagem principal aqui é falar de voto precipitado. Em Eclesiastes 5:2 diz: não te precipites, a gente até falou isso em alguma live, não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então, a verdade é que muitas pessoas, na ansiedade, né, de fazerem oração para Deus, acabam fazendo votos de tolo, votos que não cumprem, e foi o caso dele ali, né? Ele fez um voto ali para a batalha, e o que aconteceu? Ele botou aí a primeira pessoa que aparecesse na minha frente, e aí quem apareceu para ele depois da batalha foi a sua própria filha. Muito cuidado com aquilo que você fala para Deus, tá? Cuidado, gente. Cuidado. Tanto que Eclesiastes fala que é pra gente ter em poucas palavras. Deus conhece nosso coração, gente. Deus, ele vê todas as coisas. Então, assim, é muito importante você ter sabedoria. Então, aqui fala exatamente sobre o voto precipitado, tá bom? Permissão e concordância são coisas diferentes, exatamente. Bruno colocou aqui, entendeu? Forte, né? Não quer dizer que Deus permita que ele concorde, não. Cuidado. Fulano tá se dando bem, tá eu fico indignada porque fulano tá indo para frente. Será que tá indo para frente de verdade? Né? Então, que a gente vem aprendendo a fazer isso. Aquilo que talvez para as pessoas seja sucesso, se for sem Deus, é fracasso. Tá? Vai. E aí a gente vai falar sobre o próximo, Ibizan, que julgou durante 7 anos. A gente vê lá no capítulo 12, do versículo 9 ao 10, também 2 versículos que falam sobre ele. Elon julgou durante aí 10 anos, Juízes 12, também 2 versículos que falam sobre ele, do 11 ao 12. Abdon julgou 8 anos, e a gente vê aí também 3 versículos que falam sobre ele, Juízes 12, versículo 13 até o 15. E aí agora a gente chega em Sansão, tá bom? Sansão, ele matou aí 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele foi enganado por Dalila, né? Você conhece a história de Sansão, já passou aí na televisão, já teve novela, teve filme. Ele destruiu ali o templo do filisteu e ele julgou durante 20 anos. E a história de Sansão a gente vê aí do capítulo 13 até o capítulo 16. Deixa eu falar uma coisa aqui séria, antes de entrar aqui no que eu quero falar. Com todo respeito, tá bom? Não seja crente de novela. Meu Deus. Não seja crente de filme, de minissérie, seja crente de Bíblia. Importante isso, tá bom? Gente, é forte. Nada contra, quem quer, gosta de assistir, assiste, fica à vontade. Mas não se baseie naquilo que você vê na tela. Se baseie naquilo que você vê aqui, ó, na Bíblia. De Deus. Tá bom? Tem muitas coisas, eu já andei há muitos anos atrás assistindo algumas minisséries, e a gente vê que alguns fatos nessas minisséries são para justamente aumentar a audiência. E acabam, de fato, saindo daquilo que a Bíblia aponta para nós, tá?
Por favor, em nome de Jesus, as pessoas querem muita comodidade, querem um evangelho fast food. Ah, já está na tela lá, vou assistir que é muito mais cômodo. Mas não tem coragem de sentar um pouco para poder se debruçar na palavra de Deus, para poder estudar a Bíblia Sagrada. Tá? E fora que acaba pregando heresia, tá? A gente, quando vai ver esses filmes aí, tem muitos filmes aí, o próprio filme de Jesus, que conta a história, tem coisas ali absurdas, que não tá na palavra de Deus, gente, não tá na palavra de Deus. E aí tem muita gente que vê um filme desse, acha que tá certo, acha que aquilo tá na Bíblia e replica isso. E aí quando você replica isso, você tá pregando uma heresia, você tá pregando uma inverdade. Não é verdade, não tá contido na palavra de Deus. Então, para aumentar, foi como meu esposo falou, para aumentar a audiência, eles colocam coisas, ações, circunstâncias que não tá lá. Então, se você não tem conhecimento ali profundo do texto, principalmente aí o que aconteceu aí de Sansão, você vai achar que é aquilo ali que você viu. Você vai achar que você sabe a história toda. E na verdade não é bem isso, tá? Então, cuidado, porque você pode acabar sendo boca para falar uma inverdade. E aí você tá falando heresia e você nem sabe, tá? Pois então é importante a gente falar sobre isso aqui. Caminhando pro lado errado e levando os outros juntos. Vamos lá. Meu Deus. Capítulo 14 aí de Juízes, Sansão é atacado. Vou destacar aqui algumas coisas rápidas, tá bom? Capítulo 14 de Juízes, Sansão é atacado por um leão novo, um leão jovem, um filhote. A Bíblia diz em Provérbios 30:30, é descrito o leão como um animal mais poderoso dentre os animais e nada o intimida. Você imagina o homem dar de cara com um leão. No caso aqui era um leão filhote, sem problema. A Bíblia diz que o leão vai ao seu encontro saindo de uma vinha e o Espírito do Senhor se aposta de Sansão, porque o Espírito do Senhor não habitava em Sansão, ele se apossava de Sansão. Tá bom? É diferente. Sansão tinha uma vida de desobediência, ele era um nazireu, não podia beber vinho, Sansão não podia tocar em nada morto. Sansão tinha uma série de regras. Lá em Números capítulo 6 fala sobre essa lei do nazireu. Consagrado para isso. Consagrado desde o ventre da mãe dele para isso. Tá bom? Só que ele era um camarada, era forte, porém desobediente demais. Ele era um adulto com mentalidade de criança, de adolescente. Desculpa o que eu estou dizendo aqui, mas a realidade é essa. Então, o Espírito de Deus se apossava dele para ele poder cumprir os propósitos que Deus queria que ele cumprisse. A Bíblia diz pra gente que ele pega esse leão, rasga o leão no meio, como se rasgasse um cabrito, com uma facilidade, como se pegasse um pedaço de papel e fizesse assim, ó. A força dele é descomunal. Deus se apossava dele, tá bom? E a Bíblia diz que ele, no verso 8, ele se afastou do caminho para ver como estava o cadáver do leão. Ok? Ele vai se encontrar com uma mulher filistéia e ele volta tempos depois pelo mesmo caminho. Olha só que interessante isso aqui, gente. Interessante que a Bíblia diz que a carcaça desse animal tinha um enxame de abelhas e um favo de mel, ou uma colmeia ali, ou algo com mel ali dentro, ok? As abelhas possivelmente fizeram essa colmeia no tórax do leão. O calor da Palestina, o tempo seco na Palestina, fez elas se abrigarem ali. Só que a Bíblia deixa claro para a gente que ele não podia tocar em cadáver. Não deixa claro para nós, tá bom? Se era de animal ou de gente. Ao que parece, ele não podia tocar em cadáver, não importa do que seja. A Bíblia diz que ele bota a mão lá, raspa o favo de mel, ou o mel que estava dentro da carcaça do animal morto. E a gente começa a pensar aqui o seguinte, na ida ele rasgou o leão, na volta ele colocou a mão onde ele não podia colocar. Ok? E tem coisas, posso falar? Ou não posso falar? Vai doer agora. Tem coisas que Deus nos dá capacidade de eliminar. Deus falou assim, elimina isso, sai fora disso, apaga esse teu contato no WhatsApp, sai fora bloqueia essa pessoa na rede social, está só levando você para o pecado. Só que na volta do caminho ela está lá, só com aparência diferente. O leão estava lá morto, só que estava com um favo de mel dentro dele. Estava morto, mas tinha coisa doce. Não é assim que o inimigo faz? Ele maqueia, bota uma aparência numa coisa que está morta, só para poder pegar você por isso aqui, ó, pelos seus olhos e por aquilo que tem dentro de você. Então lá vai um conselho: cuidado com a vontade de visitar aquilo que Deus te proibiu de tocar. Subiu até um coraçãozinho ali. Vou repetir. Cuidado com a vontade de visitar aquilo que Deus te proibiu de tocar. Não visite aquilo que você matou lá atrás. Amém, gente?
Vai. Então, aqui, para concluir, já falou que tem mais coisa para falar Não, sobre ele? vamos encerrar porque a Dora foi embora. Então, gente, só para poder concluir aqui, Sansão, então, ele cresceu em Zorá, ele casou com uma moça filisteia de Tímna e foi enganado na sua festa de casamento. E aí, por conta disso, ele matou alguns filisteus, ele se apossou das vestes para poder pagar essa aposta aí que ele havia perdido. E aí, por conta disso, ele também foi capturado e levado, tá? Ele ali arrebentou ali as cordas que prendiam ele. E aí, ali com uma queixada de jumento, ele matou ali 1000 homens de uma vez só. Então, foi o que o Fábio falou ali, a força de Deus se apossava dele, tá bom? E é impossível não falar de Sansão se não falar de Dalila, né? Dalila colocou a cabeça de Sansão no colinho dela, ficou, me dá, qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Né? Aí ele ficou debochando meio que dela, brincando com o pecado, né? Aí o que aconteceu no final? Ficou sem o cabelo. E uma das exigências do Nazireu era não rapar. A Bíblia diz rapar, né? Ou raspar a sua própria cabeça. Então, o que eu quero falar para o teu coração aqui nessa manhã é o seguinte. Antes de Dalila, ela chamou os homens para raspar a cabeça dele, tocar no cabelo de Sansão, ela estava trabalhando na cabeça de Sansão. Ok? Guarda isso aqui. Antes dela tocar no cabelo, ela estava trabalhando aqui, ó, na cabeça dele. Pega isso. Então, ela vai um conselho para você. Eu queria que você anotasse essa frase aí, papel e caneta. Anota aí na live aí, mas para poder fixar, hein? Quando a gente fala isso é para gravar, gente. Isso. É didático. Sansão era um juiz, tá? Ele tinha que libertar o seu povo. Só que a cabeça dele não estava liberta ainda. Meu Deus. Porque antes de cuidar da cabeça dos outros, cuide da sua cabeça primeiro. Glória! Glória! Vou te dar uma força. É forte, Jesus. Quem tá entendendo, diga amém. Glória a Deus. Ele acabou, sabe como? Cego e virando moinho, tá bom? Depois ele matou mais filisteus com a sua própria morte do que tinha matado em vida. Né? Enfim, por último, o último juiz foi Samuel. Gosto muito, gente. Samuel foi dedicado a Deus desde o seu nascimento, que o chamou diretamente. Deus chamou Samuel, eu acho linda a história dele, gosto muito, e ele foi o último dos juízes, então aí um período aí de 300 anos, quem entrou agora, eu vi que a Mônica entrou aqui, Glória, seja bem-vinda, amada, que Deus te abençoe. Estamos aqui falando sobre o livro de Juízes, estamos dando um panorama bíblico, e o livro de Juízes é composto aí no período de aproximadamente 300 anos, onde 12 juízes aí julgaram, eles ajudaram ali o povo de Israel a se voltar para Deus, e por último aqui, falando de Samuel, que desde o seu nascimento foi chamado diretamente por Deus para ser juiz. E o que mais me impressiona na história de Samuel é que ele não foi só juiz, ele também foi profeta, ele foi sacerdote sem ser de linhagem sacerdotal, e ele ungiu o primeiro rei de Israel, tá bom? Quer falar sobre Samuel? Não, Samuel foi um homem muito proeminente no seu tempo, né? Muito proeminente mesmo no seu tempo. Alguém que não era da linhagem, como a gente falou aí, não era de linhagem sacerdotal por completo, tá? A gente vai falar sobre ele nas próximas lives. Isso, exatamente. No livro mesmo de Samuel. No livro Samuel, ele foi levantado por Deus como sendo o último juiz. Há quem diga que Eli também foi um juiz, tá? Há quem diga que esse número aumenta e tal, mas o que a gente percebe e parece para nós é que Samuel foi o último juiz de Israel, né? Um tempo realmente bem difícil, ele era um milagre. Nós não vamos falar sobre ele não, vamos falar sobre ele na live que compete, falar sobre o próprio Samuel, fica melhor para não ser redundante, né, gente? Então vamos lá para a gente finalizar essa live e acabar a gente fazer a nossa oração aqui. Eu fiz um resumo geral aqui, como fosse uma conclusão, para quem chegou aí no final, não conseguiu acompanhar a gente desde o início. Capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Juízes, fala ali que muitas tribos de Israel não conseguiram retirar todos os habitantes de Canaã de suas terras, tá? Então lembra que eles haviam conquistado as terras, só que havia uma ordem, que eles precisavam tirar os inimigos da terra que habitava, só que aí muitas tribos ao conquistarem não conseguiam eliminar todos esses inimigos das suas terras, e por conta disso, os israelitas, se esquecendo do Senhor, começaram a adorar esses falsos deuses, ou seja, a convivência, olha aí o poder da convivência aí, tá, gente, com quem você aliança, com quem você faz aliança, olha aí, pode destruir uma pessoa e levá-la para o mau caminho, que foi o que aconteceu, por conta que eles permaneceram, deixaram os inimigos ficarem ali, morando próximo deles, eles começaram agora a se esquecer de Deus, de tudo que Deus havia feito com eles, todas as conquistas, a terra prometida,
E aí eles começaram a adorar esses deuses falsos. Começou aí a apostasia, que é você negar a fé. Mesmo você tendo conhecimento, você nega a sua fé. E o Senhor retira agora a proteção de Israel. Por quê? Porque existia bênçãos. A gente falou sobre isso no capítulo de Deuteronômio, capítulo 30, se eu não me engano. Nós falamos exatamente sobre isso, sobre as bênçãos e maldição. Gente, se você continuar, se você ouvir a palavra, e a gente falou sobre todas as bênçãos ali. Você vai ter o quê? Prosperidade. A sua família vai ser abençoada, o seu celeiro vai ser abençoado, não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento. Então existiam bênçãos se, é bem claro, a Bíblia é bem clara, se você obedecer. Como Israel desobedeceu, eles foram agora oprimidos pelos seus inimigos. E aí o que acontecia? Eles começavam a clamar ao Senhor para que os libertasse. E lembra, né? No momento de dificuldade, todo mundo lembra que Deus existe, né? Já percebeu quando a pessoa tá passando por um acidente, né? Ou alguma coisa assim, ai meu Deus! A primeira coisa que grita é meu Deus, né? E aí pediu que Deus o libertasse. Deus, por amor, graça, bondade e misericórdia, levanta juízes nesse tempo. E aí para libertar os israelitas. E aí a gente vai ver esses juízes exatamente do capítulo 3 do livro de Juízes até o capítulo 16. Deus chama aí 12 juízes para libertar o povo de Israel. Lembrando que eles não estavam na mesma época. Levantou um, o povo voltou, aí faz aquele ciclo todinho que o Fábio falou. Aí passava um tempo, houve paz, porque obedeceu, levantava-se de novo os inimigos, começavam a pecar, tudo de novo, aquele ciclo, tá bom? E aí tudo por conta da consequência aí da infidelidade ao Senhor. E aí, como a gente disse, Débora libertou Israel aí da opressão do povo cananeu, Gideão, que destruiu o altar de Baal, como a gente falou aqui, e libertou o povo de Israel do povo dos midianitas, dos inimigos midianitas, Sansão, que lutou aí contra os filisteus, que foi um dos inimigos mais fortes, e aí que o povo de Israel enfrentou durante um bom período de tempo, tá bom? E depois que o último juiz morre ali, né? Depois de Sansão morrer, dele causar aquele desmoronamento ali do edifício, ali dos filisteus, é exatamente o que narra o capítulo 3 e o capítulo 16. Aí do capítulo 17 ao 21, pra gente finalizar, fala sobre Mica e os danitas que criaram santuários, como o Fábio falou, ele foi sacerdote, tá? Mica é um homem, foi um sacerdote. Eles criaram santuários dedicados à adoração de ídolos. Olha isso, gente. E uma concubina levita é maltratada e morta. As 11 tribos israelitas agora elas se reúnem para lutar contra a tribo de Benjamim. Olha aí, que perigo. Irmão lutando contra irmão, né? E aí quase destrói completamente. Vou falar uma coisa rapidinho sobre Mica aqui. Mica, ele rouba 1.100 ciclos de prata da sua mãe. E quando a mãe dele descobre, a mãe dele amaldiçoa ele. Olha só isso, que terrível. Roubou dentro de casa. E ele vai e devolve, né? Ele devolve para a mãe dele esses 1.100 ciclos de pratas. Porque era necessário uma coisa ruim chegar na vida de Mica para que ele devolvesse aquilo que ele sabia que não era dele. Meu Deus. Então tem pessoas que pegam aquilo que não é delas e às vezes vem algo ruim para a vida delas e vai ser necessário que elas devolvam. Porque se não quer devolver por bem, vai devolver por mal. Eita, estreitou o negócio. Fortíssimo. Vou falar mais não. Sério. Não, fala. Não, fala, tá bom. Fala. É porque às vezes tem algumas pessoas que pegam para elas coisas que não são delas, né? Não é dela, mas pega para ela. E aí que tá, que às vezes chega algo ruim para a vida dessa pessoa, justamente porque ela pegou uma coisa que não é dela. Pô, só você parar para ler Juízes 17, você vai ver que ele faz isso, gente. Tá bom? O problema é que tem muita gente que já tem e quer mais. Eita! A pessoa já tem e ela por baixo dos panos, né? Aquilo, quer fazer aquilo que, né? Tem ninguém vendo, eu vou fazer, tal. Deus está vendo e vem consequência para a vida dessa pessoa, tá? Tá bom? É isso, gente. Por aqui a gente finalizou. Tem mais alguma coisa para poder falar de Mica? Pra gente poder finalizar? Até tem, mas deixa quieto. Eu quero descer o prego lá na Glória a Deus, eu quero agradecer o carinho aqui da Fernanda. Fernanda colocou aqui, Karine e Fábio, eu amo a vida de vocês, que Deus continue abençoando, amém. Nós que agradecemos pelo seu carinho, tá bom? Pelo carinho de cada um aqui, pelo seu tempo em estar aqui com a gente, obrigado, ouvindo, tá, gente? Sem palavras, tá bom? Pra glória de Deus, tá? É um projeto que Deus quem colocou no coração da minha esposa. Quem dirige a live aqui é ela, eu tô só de auxiliar. Hoje eu falei demais,
mas eu só auxilio É ela os aqui. dois juntos, é os Tá dois bom? juntos. Já falei isso pra ela, é os dois juntos. Isso aqui é para a glória de Deus, porque a gente não quer, isso aqui é Deus que mandou a gente fazer. Então a gente está fazendo, estamos seguindo as ordens dele, tá bom? Então algumas pessoas não acreditam nisso. E lá na frente Deus ele sabe muito bem o que faz. E aqui não é por vingança, nada disso, não. A gente faz para glorificar o nome do Senhor. É pra mesmo, ele, tá bom? é pra ele. Sem ele a gente não pode fazer Tá bom? nada, a gente não respira, não Orem vive, por não nós, fala. tá bom? Lembrando, ó Carecemos. Deus, coloca o Fábio e a Karina nas tuas mãos, abençoa a vida deles. Para isso para nós não tem preço, tá bom? E para finalizar, hoje nós falamos sobre o livro de Juízes, eu quero agradecer a todo mundo. Eu quero só dizer 3 curiosidades aqui do livro de Juízes, tá? Como eu acho que eu já até falei sobre isso, mas eu vou repetir para quem não estava aí, tá? Foi escrito depois da morte de Sansão. Então, olha aí, Sansão foi o 11º juiz, né? Depois veio Samuel, e aí foram 12 juízes. Então, foi escrito depois da morte de Sansão, antes da coroação de Davi. Foi o período que esse livro de Juízes foi escrito, tá? Ele registra também a primeira guerra civil em Israel, tá? Não vai dar tempo da gente falar sobre isso aqui. E o livro segue como um elo entre a conquista e a monarquia. E a gente vai ver isso porque esse livro acaba. A próxima live a gente vai falar sobre o livro de Ruth. A gente vai seguir aí a ordem que tá na Bíblia, tá? Então a próxima live vai ser sobre o livro de Ruth. E depois a gente vai entrar exatamente no livro de 1 Samuel. E você vai ver agora o modelo de governo mudando. Nesse tempo aqui, do período de Moisés até agora, você vê que Deus, ele governa o seu povo, é chamado de teocracia, e o Fábio vai explicar isso nas próximas lives. E quando entra agora, que Samuel, ele foi o último juiz, tá? O último sacerdote, foi sacerdote, foi juiz, e ele também ungiu o primeiro rei. Então você vai ver agora, saindo da teocracia, onde Deus governava o seu povo por um juiz, por um profeta, por um sacerdote, e agora vai entrar agora o período da monarquia. O povo pediu um monarca, pediu um rei para Deus. E aí Deus, ele vai dar aí agora um monarca, tá bom? Para poder conduzir. E a gente vai falar isso nas próximas lives, tá bom? A irmã Luciana pediu ajuda e oração pelo seu esposo. A gente vai orar agora, tá bom? Nesse agora? Momento, pelo seu esposo. Se tiver mais alguém aqui com um pedido de oração, coloca aqui, escreve aqui que a gente já lê. A gente tem que orar por um homem chamado Demétrio, que está internado. A Renata, a esposa do Bruno, pediu ontem. Demétrio está internado no Pandirajá, com uma situação bem complicada. Nós vamos orar aqui também, tá bom? Então, orem por ele, tá? Vamos juntos aí, gente. A gente vai orar pelo Tiago, a gente vai orar pelo irmão Demétrio, tá bom? E aí, juntos aqui em oração, você orando aí, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos, tá bom? A Bíblia fala que Deus escuta a oração de um justo, mas, Karina, eu tô longe de ser justa. Sim, eu também, tô muito longe de ser justa, mas o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos justifica de todo pecado. É por isso que hoje a gente pode orar, interceder, clamar uns pelos outros, tá bom? Eu que agradeço a todos o carinho. Irmã Sônia colocando aqui, muito bom ter você com a gente também. Pastora Jussiara, obrigada, Jussiara. Foram levantados por Deus, amém. Glória a Deus. Quem mais aqui colocou aqui? Irmã Esther, irmã Kelly, glória. Bruno, exatamente. Ó, a Kelly colocou pela minha cunhada Roberta, verdade, que perdeu sua mãe, para que Deus venha consolar aí, tá bom? Tiago, Roberto e Demétrio, vamos estar orando. Também pela irmã Joraci, lembra? Ela levou um livro, irmã Joraci. Vamos anotar aqui o nome aqui pra gente não perder. Tiago, Demétrio, Roberta. Demétrio, fala aí, tô anotando aqui. Roberta, a irmã Joraci e o seu esposo. Eles estão com problema de saúde, tá? Precisam urgentemente. A pastora Jussiara colocou também aqui, orem, por favor, pela mãe. A mãe dela não está bem, pela mãe da pastora. Glória a Deus. Roberta perdeu, botou Roberta? Sim, tá aqui já. Roberta perdeu. Sim. Tá. Eu sei que isso é a dor terrível, né? Então, gente, se tiver mais alguém aqui, mais algum pedido aqui, eu tô tentando ler aqui os comentários pra ver. O Bruno já colocou aqui, ó, Demétrio foi internado por vários motivos, porém pegou Covid no hospital. Meu Deus! O nome da mãe da pastora é Helena. Helena. Muito bom, glória a Deus. Gente. Vamos orar, gente. Esposo da irmã Joraci é irmão Adilton, esposo da irmã Joraci, tá com problemas de saúde. Ontem a gente orou pela madrugada, né? Às 3 horas da manhã, toda quarta-feira a gente tá fazendo um clamor pela madrugada, Quarta-feira de terça pra quarta, tá, gente? Depois da meia-noite é quarta-feira, lembrar vocês isso. Então, acompanhe ela vai estar sempre colocando aí pra poder orar, tá bom? E orar de madrugada é bíblico.
Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam pela madrugada, estes me acharão. Aleluia. Então, Tá? eu quero ser achada por Deus. Quem quer ser achada por Deus aí, coloque eu quero. Se você quer, então vem comigo toda de terça para quarta-feira, de madrugada, às 3h07 da manhã. É para você não esquecer. 3h07 é para você guardar. Coloca o relógio para despertar. E a gente com sonolento mesmo, assim, com os olhinhos inchados. Os olhinhos tá até inchados. E eu senti muita graça de Deus ontem, foi muito bom. Eu vi aqui algumas pessoas que estavam aqui com a gente ontem na live orando, tá bom? Olha lá, botou aqui o irmão Marcos pela conversão e a Esté pela mãe dela. Vamos tá? lá, vamos orar, porque a hora já foi, avançou. Então vai, amor, contigo. Oremos então, tá bom? Se puder, não sei onde é que você tá, se você puder ajoelhar, não sei se você tá no trabalho, talvez esteja em casa, não sei, tá? O seu caso. Se quiser ajoelhar aí, botar a mão no coração, fechar os seus olhos, não importa. Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome nessa live. E eu quero, meu Pai, colocar cada vida que está aqui com seu nome anotado na tua presença nesse momento. Coloco nas tuas mãos cada pessoa aqui. Toma o Tiago nas suas mãos, Senhor, esposo da nossa irmã Luciana, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança esse rapaz, alcança essa pessoa, joga por terra todo o mal nesta casa. Toma também a Roberta, meu Pai, que perdeu, Senhor da glória, um ente querido por esses dias. Conforta o coração. Eu sei o que é perder alguém. Perdi minha mãe esse ano, meu Pai. Até hoje fica esta marca. A gente chora, a gente se emociona, mas sabe que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Só o Senhor pode confortar os nossos corações. Também tomo o Demétrio, meu Deus, que está internado no hospital com Covid, diversas complicações, Senhor da glória. Nós lhe pedimos aqui nesse momento, alcança com a tua poderosa e bondosa mão esse homem por nome Demétrio. Toma também Joraci e seu esposo Adilton, Senhor da glória. Toma a saúde dele, joga por terra todo o mal, meu Pai. Cobre com teu precioso sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés. Revigora as forças, faz um grande milagre. Nós sabemos, ó Pai, que isso pode complicar a saúde. Isso tem complicado a saúde de pessoas, ó Deus. Também toma a mãe da pastora Jussiara, a irmã Helena, Senhor da glória. Nós sabemos, ó Pai, que ela tem alguns problemas pulmonares. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu te peço, alcança ela, toca na saúde dela, Senhor da glória. Enche esse pulmão de ar, enche esse pulmão, Senhor da glória, com teu sopro, Senhor. O Senhor é Deus que dá fôlego de vida. Também toma o Marcos, Senhor, esposo da irmã Fernanda, a conversão desse homem. Senhor da glória, não sei se ele se decepcionou com alguém, não sei, meu Pai, se aconteceu, alguém deu um mau exemplo, meu Pai, para que ele pudesse se afastar, para que ele pudesse desacreditar, mas eu te peço nessa live aqui, em nome de Jesus, alcança ele, Senhor, alcança ele, meu Pai. Também toma a mãe da nossa irmã Esther, toma ela nas suas mãos, toma a saúde dela, abençoa ela, joga por terra todo mal, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Te agradecemos também nesse momento por essa live, por todas as pessoas que estão aqui conosco, pelas pessoas que vão assistir, que vão ouvir depois. Pai, te pedimos uma bênção especial. Abençoa, Deus. Pai, toma, Senhor Deus, esse dia que venha ser um dia alegre, um dia cheio da tua presença, da tua paz. Pai, restaura a força dos cansados, dá vigor, ó Pai, a quem está abatido, Senhor Deus. Pai, dá ânimo, Senhor Deus, sustenta, Pai, na caminhada, que cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor Deus, nesse momento, venham ser abraçados por Ti, venham ser envolvidos pela Tua presença, Pai, venham sentir, ó Pai, cada vez mais o Senhor, ó Pai, pegando pela mão, sustentando, guiando, Pai. Assim nós Te pedimos uma bênção especial, Senhor Deus, e o Teu nome, seja engrandecido, glorificado na vida de todos os meus irmãos que estão aqui. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E você, se você concorda, você diga amém. Deus glória abençoe a todos, tá bom? Muito obrigado aí pela participação, tá bom? Isso aqui é para a glória de Deus, tá? A gente não cobra nada, nem pensar, as irmãs aí conhecem a gente, tá bom? Deixa eu só falar quem tá aqui na live. Deus abençoe. Esther, obrigada pelo carinho, glória a Deus, tá no trabalho aí, mais ligadinha com a gente. Irmã Tereza, glória, vamos tá aí, hein? É quando? Domingo? Estaremos aí. Aonde é? Lá do Parque União.
Isso aí, sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado, Karine prega, domingo eu prego aí. Tá Luciana, glória a Deus, obrigada pelo carinho. Irmã Mônica, um beijo na Joy, tô com saudade de vocês. Irmã Kelly, obrigada pelo carinho, por estar sempre junta aí, 3 horas da manhã. Bênção pura. Dá um beijo na minha princesa. Casal aí, seu esposo Zé, falei com ele ontem, Deus abençoe. Vou mandar pra ele hoje que eu prometi pra ele, tá? Sem palavras. Irmã Raimunda, nossa intercessora que tá sempre com a gente aí, nos ajudando, nos apoiando. Abraço no meu Fernanda. amigo André aí, hein, Meu tá? Deus, obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho. Tamo juntas aí. Nosso amigo, padrinho Bruno. Meu amigão Brunão aí. Isso aí, irmã Diva tá sempre com a gente ligada aqui lá do Paraná. Meu Deus, que aliança que Deus fez. Irmã Leucácia também tá sempre com a gente aqui. Assídua, irmã Sônia Regina, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo seu amor. Dá um beijo lá na sua filha. Margarete tá com a gente aqui desde o início da live, né? Margarete lá lá de Inhaúma, né? Inhaúma, glória a Deus. E nossa amiga aí, pastora Jussiara, obrigada. Um abraço aí na Osana, no pastor. Tá bom, gente? Vocês são bênção. Já voltando pro trabalho, né, irmã Mônica? Glória a Deus. Gente, obrigada. Que Deus abençoe. Nós desejamos e esperamos que essa live tenha falado no coração de vocês. Às vezes está aqui na correria. Gostaríamos até de poder falar mais tempo, mas o tempo também não dá, né? A gente quer que seja didático, mas ao mesmo tempo também carregue um aprendizado, tá? Então anote a informação, medita nessa palavra. É muito importante a gente estar meditando o tempo todo na palavra do Senhor, tá bom? É isso. Um beijo. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Jesus. Deixa eu encerrar aqui.